Olá, você que segue o canal Apostolado Católico. Eu sou Marterson Castelo Branco, a paz de Jesus e o amor de Maria. Eu quero saber se você sabe o que é a teologia, se você conhece esse conceito. Bem, eu vou deixar para você uma aula que eu preparei com todo cuidado, com todo carinho, com muita pesquisa. E se você gostar desse conteúdo, eu vou pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações, envie para os teus colegas, porque com toda certeza você vai receber notificação dos próximos conteúdos e aulas que eu irei postar aqui neste canal. Agora, fique com Deus, fique com Nossa Senhora e fique aí com esta aula sobre o conceito de teologia. Abraço! Olá você, seja muito bem-vindo aqui a praticamente a nossa primeira aula, onde nós iremos iniciar o nosso estudo. Vamos começar a nos aprofundar no tema Introdução à Formação em Teologia, onde a partir desta aula e das próximas aulas você vai compreender mais sobre essa ciência sagrada. Então, vamos aqui passar os slides, fazer as leituras e os devidos comentários. Não esqueça, qualquer dúvida, mande sua pergunta e eu vou te responder. Olha só, antes de falarmos de teologia, obviamente, nós precisamos abordar o conceito, o significado desse termo, tá? Nas próximas aulas iremos falar sobre o objeto, iremos falar sobre as divisões da teologia, os tipos de teologia, as variedades. Mas antes de nos aprofundarmos, o que é a teologia? Tá? Olha só, a palavra teologia origina-se, de duas palavras do grego. Então, a origem desse termo, teologia, é origem grega, tudo bem? Nós temos a palavra theos, que significa Deus, acredito que você já ouviu falar, e nós temos também a palavra logos, que significa palavra, que significa estudo, que significa ciência, de acordo com a perspectiva em que você está abordando. Ou seja, a teologia, nós podemos dizer que ela é a ciência, a palavra sobre Deus, o estudo sobre Deus, tudo bem? Quando nós fazemos teologia, nós estamos estudando, estamos construindo conhecimento a respeito de Deus, tudo bem? Quando eu digo que teologia é a palavra de Deus, é palavra enquanto ciência, enquanto conhecimento, tá? Não é a palavra enquanto pessoa, enquanto a segunda pessoa da Trindade, tudo bem? Então a teologia, ela é o estudo, ela é a ciência sobre Deus, é quando nós refletimos sobre o divino, tudo bem? Agora, o termo teologia começa a ser utilizado pelos cristãos a partir de um escritor patrístico chamado Eusébio de Cesareia. O Eusébio de Cesareia, ele escreveu aquela grande obra lá no início do cristianismo, uma obra histórica chamada História Eclesiástica. Inclusive, eu já deixo aqui a primeira dica de leitura para você estudar sobre o cristianismo primitivo, tudo bem? Aqui nós iremos abordar, o Eusébio de Cesareia, ele vai abordar questões patrísticas bem profundas, tá? Então já fica aí a primeira dica para você, tá? Busque conhecer o Eusébio de Cesareia. Então veja, nós iremos perceber também que o significado de teologia, ele vai mudar ao longo do tempo. Antes de Cristo, já existia esse termo teologia, não com o mesmo significado do termo após Cristo. Na Idade Média também esse termo vai evoluindo, como nós iremos ver aqui. Olha só, antes do surgimento do cristianismo, o termo teologia já designava o estudo de Deus ou dos deuses, dos mitos do mundo greco-romano. Agora veja, antes do cristianismo, antes de Jesus se encarnar, esse termo teologia já era conhecido e já significava o estudo dos deuses, ou o estudo de Deus, ou também, claro, o estudo dos mitos, tudo bem? Só que esses deuses ainda não era o Deus que se revelou em Cristo, tá? Eram umas divindades pagãs que as pessoas, que alguns filósofos acreditavam, mas ainda não era Javé, ainda não era o próprio Jesus, tudo bem? Continuando aqui, ó, os filósofos gregos entendiam a teologia como conhecimento específico de caráter filosófico voltado às causas necessárias e eternas,
muito próprio da metafísica. Aqui nós iremos entender que uma das divisões da teologia é a teologia natural, que nós também chamamos de teodiceia. É algo voltado mais para a filosofia. É quando os próprios filósofos começam a indagar, começam a questionar, começam a especular, a investigar a respeito da existência de um possível Deus, tudo bem? Antes de Cristo surgir no mundo, os filósofos já imaginavam que tinham que existir deuses, tá? O próprio Aristóteles vai tratar da questão, em suas questões metafísicas, do primeiro motor imóvel, ou seja, da necessidade de um ente que dá origem, tá? E movimento a outros seres, tudo bem? No cristianismo primitivo, a teologia era entendida como ciência divina que se volta para o mistério de Deus revelado em Jesus Cristo. Preste bem atenção no que está escrito aqui no slide, que isso aqui é muito importante. Isso aqui é o conceito de teologia no cristianismo primitivo, como os primeiros cristãos entendiam uma teologia, tá? Porque você pode ter um entendimento de teologia de acordo com os teólogos de hoje, mas também você pode ter este conhecimento de teologia, tá? Este conceito de teologia de acordo com os cristãos da época primitiva. Ou seja, para eles, a teologia era a ciência divina, tá? Que se volta para o mistério de Deus revelado em Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que Jesus revelou, tá? Pregando no seu evangelho e através da propagação dos apóstolos, tudo aquilo, aquela revelação era utilizada para que os cristãos entendessem mais sobre Deus e sobre Jesus Cristo. Tudo bem? A partir do século IV, com os padres capadócios Basílio, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo, o estudo teológico se distinguiu em duas perspectivas. Tá? Aqui, veja. Aqui nós já iremos entender que os pais da igreja primitiva, né, a famosa patrística, eles já começam a dividir a teologia em perspectivas. Tudo bem? Isso aqui é muito importante porque até hoje nós fazemos isso. Tá? A primeira perspectiva é a de intradeus, ou seja, o foco aqui é o ser uno trino de Deus. Essa perspectiva ad intradeus é quando nós olhamos para Deus e tentamos entender Deus como é a Santíssima Trindade. Como foi a geração? É quando nós estudamos o próprio Deus, é quando nós estudamos as três pessoas da Santíssima Trindade. O nosso foco aqui no ad intradeus, tá? Na teologia ad intradeus, não é se preocupar como Deus salvou, como Deus criou, como Jesus salvou. A preocupação aqui não é a soteriologia, não é a pneumatologia, não é a graça, não. A preocupação aqui no ad intradeus é olhar somente para Deus. A gente ignora todas as outras coisas e tenta entender Deus como ele é, tá? É óbvio que a nossa inteligência humana não vai alcançar todo o mistério. E nós temos a segunda perspectiva ad extra Deus, ou seja, o foco aqui é no agir salvífico de Deus, sua atuação na história humana. Aqui nós iremos estudar toda a história do povo de Deus, saber como Deus preparou todo o caminho para enviar o seu Salvador. Aí nós iremos estudar questões relacionadas à pneumatologia, à soteriologia, à escatologia. Nós iremos estudar mesmo aquilo que Deus fez para salvar o ser humano, tudo bem? Olha como é simples. Na perspectiva ad intradeus, nós iremos olhar só para Deus e tentar entendê-lo. Na perspectiva ad extra Deus, nós não iremos tentar entender Deus como ele é. Nós iremos entender como Deus fez para nos salvar, tudo bem? Na Idade Média, a teologia se referia à totalidade da fé cristã, né? Nesse período era mais utilizado os seguintes termos, né? Doutrina cristã, sagrada doutrina, ciência divina, sagrada página. Ou seja, na Idade Média, a teologia ela vai ganhar outro nome, tudo bem? Normalmente era utilizada isso aqui, doutrina cristã, sagrada doutrina, ciência divina. Se você pegar lá no comecinho da Suma Teológica, você vai ver como Santo Tomás de Aquino trata
a doutrina sagrada, tudo bem? A teologia cristã é concebida com a formulação explícita daquilo que o ser humano sente existencialmente dentro de si e muitas vezes não sabe identificar. Olha que interessante, né? A teologia cristã é isso, o ser humano sente dentro de si, tá? E não sabe como explicar, não sabe como identificar. Aí é necessário fazer a teologia, é necessário buscar a teologia para que ela ofereça respostas para as nossas dúvidas. Só que essas respostas, obviamente, têm que ser reveladas, tá bom? Perceba que após a encarnação de Cristo, o termo teologia começa a ser centralizado na revelação cristã. Isso aqui é muito importante. Antes de Cristo, as pessoas tratavam a teologia como o estudo das divindades, o estudo dos deuses pagãos. Os filósofos tentavam explicar questões metafísicas relacionadas a Deus, mas nenhum conseguia, obviamente, fazer uma verdadeira teologia. Por quê? Porque ainda não tinha a revelação. E após a encarnação de Cristo, a teologia começa, o termo teologia começa a ser centralizado na revelação cristã. De modo que os teólogos cristãos só podem teologar se tiverem esta revelação. Tudo bem? E é por isso que vai se distinguir a teologia fundamental e a teologia natural. A teologia natural, como eu disse, ela é filosofia pura. Ela não é teologia propriamente dita. A teologia fundamental é quando os cristãos recebem a revelação e começam a explicar as razões de sua fé, como vai dizer na carta de São Pedro, tudo bem? Outra definição de teologia. Ciência em que a razão do crente, guiada pela fé teologal, se esforça para compreender melhor os mistérios revelados em si mesmos e suas consequências para a existência humana. Preste atenção nesta outra definição, que não contraria as primeiras definições que nós já demos aqui, tudo bem? Veja, a razão do crente. Por que razão? Porque a teologia é ciência, ela não é uma coisa fideísta, tá? Esta razão do crente, guiada pela fé teologal, que é a obra do próprio Deus, tudo bem? Nós temos duas coisas que são obras de Deus, a nossa razão e a nossa fé, tá bom? Então, a razão é guiada pela fé para que possa compreender na medida do possível, visto que nós somos humanos e não anjos, e mesmo que fôssemos anjos, não iríamos entender tudo, tudo bem? Entendermos o quê? Compreendermos o quê? Os mistérios revelados, tá bom? E todas as suas consequências para a existência humana, tá bom? Essa reflexão não se restringe aos teólogos formados academicamente. Isso aqui é muito importante. Mas, de modo específico, torna-se tarefa destes exibirem e debaterem argumentos que fundamentem as questões de fé e de vida. Eu faço questão sempre de dizer que essa reflexão teológica e filosófica não necessariamente somente teólogos e filósofos formados podem fazer, tá certo? Nós iremos entender aquela bela passagem bíblica de Jesus que agradecia a Deus por ter revelado certas coisas aos pequeninos e não aos sábios, tudo bem? Então, da mesma forma que nem todo teólogo, nem todo filósofo é um arrogante, vaidoso, prepotente, tá? Então, a gente não pode ter esse preconceito com os estudiosos, porque tem gente que não entendeu essas coisas, tá? Que Deus esconde algumas coisas dos grandes entendidos e revela aos pequeninos, como se o Senhor não gostasse das pessoas inteligentes. Sendo que o próprio Senhor vai dizer que meu povo se perde por falta de conhecimento, errais por não conhecer as Escrituras. O próprio Senhor se entristece com o seu povo que não busca estudar. Só que ao mesmo tempo tem uma parte deste povo que acha que só através do estudo sem a fé vai conseguir alcançar as verdades se Deus não quiser revelar, tudo bem? E do outro lado, nós teólogos, nós filósofos não podemos achar que somente através de nossa teologia, de nossa filosofia, de nossa razão e inteligência, nós iremos alcançar essas verdades. Nós precisamos tanto de nossa razão, precisamos da fé, precisamos também entender que certas coisas o Senhor continua revelando aos humildes, tá bom?
Teologia não é um saber absoluto. Olha só, olha esse texto. A teologia está sempre em busca da verdade, pois ela não é ela não é um saber absoluto, mas um saber sobre o absoluto. Entender essa verdade nos ajudará a entender que é Deus que revela para nós humanos e todas as nossas conclusões são baseadas nessa revelação. Tudo bem? Além do mais, por sabermos que a teologia não detém toda a verdade, devemos sempre estar abertos para as outras áreas do conhecimento, pois a teologia não substitui os outros saberes humanos. Isso aqui é muito importante. Primeira coisa, tudo aquilo que nós sabemos, não sabemos porque nós descobrimos com nossa inteligência, mas porque o próprio Deus nos revelou. Tá certo? A teologia, ela não é um saber sobre... ela não é um saber absoluto. Não é porque eu sou teólogo que eu sei tudo. É porque eu sou teólogo que eu sei algumas coisas sobre tudo. Mas eu não sei tudo. E a partir do momento que o teólogo acha que descobriu tudo, que aprendeu tudo, que entendeu tudo, ele vai cair em tentação. Tudo bem? Ele vai errar, vai começar a fazer uma teologia errada. E uma das coisas mais importantes, a teologia ela não detém toda a verdade. E é por isso que a teologia deve estar aberta para outras áreas do conhecimento. A filosofia, a biologia, tudo bem? As outras ciências humanas, show de bola? A arqueologia, tudo isso nós precisamos entender que nós teólogos, nós filósofos, temos que continuar buscando conhecimento em outras áreas, tá bom? Veja, embora se não possa inquirir pela razão o que sobrepuja a ciência humana, pode-se, entretanto, recebê-la por fé divinamente revelada. Por isso, no lugar citado, se acrescenta, muitas coisas te têm sido patenteadas que excedem o entendimento dos homens. E nisto consiste a sagrada doutrina. Isso aqui é a Suma Teológica, a primeira parte, primeira questão, primeiro artigo. Santo Tomás vai dizer que muitas coisas são reveladas, mas que excedem o entendimento dos homens. Tudo bem? Isto é a teologia, isto é a sagrada doutrina, tá certo? A teologia vai estudar aquilo que foi revelado, mas que é muito maior do que nós. E na medida de nossa humildade, vamos engateando e descobrindo certas coisas, tá bom? Veja, existem outros termos semelhantes à palavra teologia. Por exemplo, nós temos a teosofia e a teodiceia. A teosofia é uma tentativa de conhecer Deus somente pela gnose, pelo conhecimento, pela inteligência, tá? Sem a necessidade da revelação. Então, a teosofia ou a gnose, ela vai ignorar a revelação. Tá bom? E nós temos também a teodiceia, que podemos chamar de teologia natural ou filosofia. Ela tenta entender como Deus age em meio à maldade humana, mas sem a revelação, tá? Apenas através da especulação. Isso aqui é mais uma coisa dos filósofos, tudo bem? Então, essa é a nossa primeira aula a respeito do conceito de teologia. Eu vou pedir que, se você ficou com alguma dúvida, mande sua pergunta para mim e com toda certeza eu vou responder, tá bom? Eu acredito que vou colocar algumas coisas para você baixar e complementar os seus estudos aqui nos recursos abaixo destas aulas, tá bom? Se eu não colocar nesta aula, eu vou colocar na segunda ou na terceira. Então, eu vou ficando por aqui. Vamos aqui continuando os nossos estudos. Abraço e até a próxima.